Histórias assombradas. Vamos ver este... Olha, mais um aqui no mesmo tema, gente, ou não? Regressão e contato post-mortem. Ai. Vamos ver. Boa noite, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulano e vou contar o relato da minha família. Todos os nomes já estão trocados e essa é uma das poucas experiências sobrenaturais que eu tive. Ou acho que tive. Minha tia-avó, Maria, é a filha caçula de 17 irmãos. Contei a história do início dessa família enorme num relato que já foi lido e se chama Milagre na Revolução de 32. Maria nasceu quando sua mãe já tinha quase 50 anos e muitos netos. Sempre foi uma moça belíssima e namorava um rapaz há algum tempo e se casaram. Aparentemente tudo nos conformes. Ela tinha 18 anos na época e logo após o casamento eles se mudaram para Santo André, onde o marido dela era dono de um cartório e eles tinham bastante dinheiro. Alguns meses depois, ela voltou para a nossa cidade com um bebê nos braços. Disse aos seus pais que era filho de uma moça pobre de Santo André e que iria adotá-lo. O bebê era parecidíssimo com ela e um dos seus cunhados cochichou em seu ouvido: "Eu sei que esse menino é seu filho, que você se casou grávida e você vai dormir comigo, senão eu vou contar tudo para os seus pais." Filho da mãe. Maria nem se deu ao trabalho de respondê-lo. Na mesa de almoço de domingo, lotada, com dezenas de irmãos, cunhados, sobrinhos, ela disse para todos: "Pai e mãe, eu menti. Esse menino é meu filho. Eu me casei grávida. Eu tentei esconder. No dia em que ele nasceu, eu o dei para uns conhecidos em Santo André, mas me arrependi e o peguei de volta no dia seguinte. Peço perdão a vocês, mas só estou contando isso porque aquele sem vergonha ali tentou me assediar, dizendo que ia contar tudo." Jogou no ventilador. E o climão se instalou. Esse meu tio era tão sem vergonha que a minha tia se separou dele depois por ordem do bispo, literalmente. Como assim, gente? Ele era tão sem vergonha que a minha tia se separou dele depois por ordem do bispo. Literalmente. Mas o tempo passou e esse meu primo, Renan, ele cresceu. Ele é um pouco mais novo que a minha mãe e virou o xodó da família inteira. Era bonito, carinhoso, alegre e muito descabeçado. Na adolescência começou a beber, começou a usar substâncias ilícitas e pesadas. Apesar disso, continuou sendo sempre um menino carinhoso e querido. Era daquelas pessoas que quando bebem ficam fazendo declarações de amor. Ficava doidão e começava a dizer que gostava de todo mundo, que amava o fulano. Para ele tudo estava bom. Todos eram gente boa. Conheceu uma moça muito boa, se casou, teve 2 filhos muito bonitos. A esposa aguentou muita coisa por causa do vício do Renan. Apesar de não ser violento ou não ter problemas financeiros, ele passava muito tempo fora, bebendo, usando drogas. Não era uma pessoa com quem ela pudesse contar na criação dos filhos. Mas ela foi aguentando por muitos anos essa situação, até que conseguiu interná-lo numa instituição para recuperação de viciados, mantida pela Igreja Católica. Quando ele foi internado, conversou meia dúzia de palavras banais com um padre e ele lhe disse: "Você é o filho mais velho, não é? E sua mãe é a caçula de muitos filhos." Renan disse que sim, como ele sabia. E o padre continuou: "Você foi concebido em circunstâncias bem complicadas e seu nascimento foi envolto em muitas mentiras." Nesse ponto, Renan estava achando que o padre era vidente. O padre então disse que, além de sacerdote, ele era psicólogo e era especializado em atendimento desse tipo de situação. E na profissão dele, ele aprendeu a ler em poucas palavras trocadas e nas entrelinhas das conversas os traumas passados dos pacientes
e o convidou a fazer uma sessão de regressão. O padre fazendo regressão? Vamos lá. E ele fez. Era um tratamento psicológico completo, terapia em muitas sessões. Depois ele passou a fazer a regressão. Não sei bem como funciona, mas acredito que era mediante hipnose. Não é um tratamento de não é um tratamento de regressão a vidas passadas, mas sim a raiz dos traumas. Ele diz que conseguiu se ver no útero de sua mãe e ouvir sua mãe pensando: não acredito que eu tô grávida. Não era a hora ainda. Vão me matar. Eu não posso ter essa criança. Em outra sessão, viu sua mãe no útero e sua avó pensando: mas então evita passar, porque ele ainda não estava ainda vivo, mas enfim, continuando. Ele viu a mãe dele no útero e sua avó pensando: meu Deus, mais um filho, já sou velha e cansada, não tenho mais como ter mais um bebê. E progressivamente ele foi vendo seus ancestrais, um a um, sentindo essa rejeição. Cada um por um motivo diferente, mas todos em sequência sentindo a rejeição de suas mães. A regressão continuou até ele ver um bebê num vilarejo. Então é vida passada, sim. Continuou até ele ver um bebê num vilarejo medieval na Europa. Um senhor sem filhos exigiu que o pai entregasse a criança para que ele a criasse. O pai do bebê se recusou e foi morto. A mãe fugiu com a criança, mas culpou-a a vida toda por ter sido a causa da morte do marido e da vida de fugas que estavam vivendo. Essa foi identificada como a raiz do trauma e a partir daí a terapia continuou. E ele melhorou demais em todos os aspectos. Alguns anos se passaram e ele teve alta do tratamento. Saiu da clínica e nunca mais usou drogas ilícitas. Já no álcool, às vezes, ele escorregava. Toda vez que bebia, ele passava de carro em alta velocidade na rua da minha casa. Alta madrugada, e gritava na calçada: Fulana, eu te amo! Para minha mãe. Ela acordava e dizia: olha lá, o Renan aprontando. E voltava a dormir. Ele então teve cirrose e sofreu bastante. Estava internado, muito mal. Nessa época eu estava no fim da faculdade e ia a muitas festas e bebia bastante nesses eventos. No dia em que eu havia ido a uma dessas festas de faculdade, tinha voltado bêbada para casa e estava dormindo desmaiado. Bêbado é ele, né? No dia em que eu havia ido a uma dessas festas de faculdade, tinha voltado bêbado para casa e estava dormindo desmaiado ao lado da cama da minha mãe, eu acordei sobressaltado. Minha mãe perguntou o que foi e eu disse: eu senti claramente alguém com o rosto colado no meu, como se sentisse meu hálito. A sensação foi muito clara, eu tenho certeza que alguém estava com o rosto colado ao meu. Pude sentir a respiração, a presença, quase até o toque. Alguém que estava quase encostado em mim. Na hora o telefone tocou. Minha tia Maria avisando a minha mãe que o Renan tinha falecido no hospital. Minha mãe ficou arrasada. Imediatamente pensou que o primo, após morrer, veio dizer que a amava, como sempre fazia quando bebia. Sentiu o álcool no meu hálito e foi conferir e me acordou. Essa foi a única coisa sobrenatural pela qual eu já passei. Foi, eu sei, bem pouca coisa, mas eu dou graças a Deus por isso. Meu primo era uma ótima pessoa, apesar de tudo. Deus o tenha em um bom lugar. Sua esposa agora se casou de novo, é uma santa por ter passado por tudo o que passou ao lado dele, e seus filhos estão bem também. Um grande beijo a todos os assombrados, sou um grande fã do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, às vezes as pessoas não dão tanta importância ao perigo do álcool quanto ao perigo de outras drogas ilícitas, não é? O álcool ainda é muito visto como, que legal, se não tiver álcool não tem festa, acabou o álcool, acabou a festa, vamos tomar uma e não sei o que lá.
né, isso pode acontecer, ok, mas o limiar entre o ok e o ferrou é muito tênue, é muito perigoso. E aí, no momento em que passou e virou vício, aí é um vício, é um problema, né? Vai fazer mal para o teu corpo, vai fazer mal em muitas outras coisas, mas ainda é visto como legal. E não é tão legal. Ele se livrou das drogas e morreu por causa do álcool. Não é? Mas vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.